quando nós participamos da Santa Ceia, nós nos tornamos definitivamente entramos em unidade, entramos na maior comunhão, é o mais íntimo que nós podemos ficar do que se chama comunhão. E nós nos apresentamos ao nosso Deus em um só corpo, em um só Espírito. Por isso é maravilhoso esse culto, mais excelente do que os outros ainda. Glória a Deus. Queridos, por favor, abram as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, no versículo 18. Glória a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do nosso Deus: então aqueles três invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis bebê-la, mas a derramou diante do Senhor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos falar com nós mesmos. Senhor Jesus, já estamos aqui, Senhor, no momento da palavra, na tua casa, neste culto que nós estamos te ofertando, Senhor, que nós estamos te sacrificando diante do Senhor. Nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, teu povo, seus filhos, suas ovelhas, e nos guia, Senhor, conforme a tua palavra é poderosa para fazer. Nos guia, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem preparado para nós. A tua palavra é viva e eficaz. Faça, Senhor, com que ela alcance os corações. Faça, Senhor, com que ela produza o efeito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, Senhor, alcança vidas, alcança transformação, alcança, Senhor, com mudança de direção, mudança de vida, mudança de trajetória, Senhor. Tu és o Deus que é poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ler mais uma vez, meus irmãos, prestem bem atenção para que você não perca nada da palavra de Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor, em 1 Crônicas 11, 18. Então, aqueles três invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis bebê-la, mas a derramou diante do Senhor. Glória a Deus. Tem uma história aqui, está acontecendo uma história. Quando eu coloco um versículo aqui para você acompanhar, fica um negócio meio estranho se você não conhece bem a história, não está familiarizado, porque parece que está sendo relatado aqui um pedaço de uma história, e de fato é assim mesmo. Aqui nós estamos no meio de uma cena e não dá para entender o que está acontecendo. Eu olho para cá e eu vejo que existe um acampamento de uns tais filisteus. Tem três homens tirando água de um poço, trazendo para Davi, e Davi não quis beber, mas derramou água diante do Senhor. Mas nós vamos entender a palavra, se você prestar bastante atenção. Olha só, você conhece o personagem bíblico
Davi, um ícone na palavra de Deus, rei de Israel, que foi tão notável que até hoje o povo de Israel considera Davi como um rei, de fato rei de Israel. Eles usam o símbolo, a estrela de Davi, como símbolo do judaísmo. Davi é um ícone do Torá, que é a Bíblia do Antigo Testamento. E Davi é um ícone para nós também, um homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas perguntam assim: por que será que este homem Davi recebeu essa característica, recebeu esse adjetivo? Deus falou assim: olha, existe um homem aí na terra. Na verdade, ele é um menino ainda. Este homem, este jovem, ele é um homem segundo o meu coração. Falou isso. E falou isso para o profeta, que era quem ungia aquele que seria o rei sobre o povo de Deus, o rei sobre Israel. E quando essa palavra veio para Davi, ele era um menino, ele estava ali apacentando ovelhas. A Bíblia diz que quando aparecia um leão faminto para poder comer uma ovelha, Davi pegava o leão assim pela barba e esfaqueava o leão sozinho. Aparecia um urso e ele pegava o urso com a funda, com o estilingue da época que ele tinha, ele dava uma pedrada e caía o urso morto. Não tinha que chegar perto das ovelhas. E olha só que coisa linda. Parece que ele não era só um menino que defendia as ovelhas que ele estava pastoreando. Ele era mesmo um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus olhou para ele e falou: olha, esse aqui vai ser bom para ser pastor. Vai ser bom para ser pastor do povo de Israel. Porque ele é capaz de defender ovelhas que são os animais dessa maneira. Esse aqui vai ser o rei de Israel. E Deus escolheu Davi. E sabe a característica maravilhosa de Davi, irmãos? Vou falar. Davi, ele tinha um caráter. Preste atenção no que eu disse: caráter. Repita essa palavra: caráter. Mais uma vez, diga: caráter. Caráter. Essa palavra é muito importante, sabe por quê? Quando alguém diz assim, essa pessoa tem caráter, é um elogio. Puxa, um homem de caráter, uma mulher de caráter. Quando alguém diz àquela pessoa, cuidado com aquela pessoa, porque ela não tem caráter. É uma ofensa muito grave. Não tem caráter. Imagina só. Porque caráter envolve uma personalidade, envolve aquilo que a pessoa de fato é, em relação à sua integridade. E Davi, ele era um homem de caráter. E o caráter dele, diferente de Saul, que foi o rei anterior a Davi, era um caráter que não mudava. Olha que coisa bela e linda de alguém viver. Saul era um homem escolhido por Deus. Deus escolheu Saul, já escolheu o homem que vai ser o rei sobre o meu povo. Ele vai estar procurando também ovelhas no pai dele perdido. Quando o profeta vir ungir ele ali, ele vai ser humilde. Quem sou eu para ser rei? Eu sou o menor da minha casa. Humilde demais. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele se tornou de fato rei, ele viu o poder, ele começou a ver os súditos na frente dele. O orgulho veio, encheu o coração. E ele falou assim: eu faço o que eu quero. Eu não preciso ouvir o que o profeta diz. Eu faço o que dá na minha cabeça. Cometeu o pecado de Adão e o pecado de Eva. Deus falou: faça dessa maneira. Aí veio uma voz estranha e falou: não, é interpretação. Depende da sua interpretação. Deus falou que você morreria, mas interpreta isso aí, não vai morrer. Olha só que coisa, hein? Olha como Satanás é sujo. Ele chegou para o homem e para a mulher e falou: vocês não vão morrer. Chegou para a mulher e disse isso, né? Vocês não vão morrer nesse comer, vocês vão ficar igual a Deus, sabendo bem e mal. E Satanás, ele engana assim. Ele não vem totalmente com uma mentira, ele vem com uma parte mentira e uma parte verdade. Porque de fato, depois que eles comeram, a Bíblia diz: os olhos de não se abriram. Deus falou: eles se tornaram como um de nós. Então Satanás falou a verdade nessa parte. Mas quando eles dizem: vocês não vão morrer, ele mentiu. Ele mistura verdade com mentira. Para quê? Para convencer, para ser convincente, para poder tratar a vida daqueles que são enganados por ele. Então acontece isso.
O rei, antes de Davi, era o rei Saul. E ele não permaneceu. Quando ele recebeu glória e poder, ele pensou: não preciso mais de Deus. E ele consultou uma mulher que consultava mortos, ao invés de consultar a Deus. E a Bíblia diz que ele morreu por causa disso, por ter desobedecido, por ter consultado essa mulher, por não ter recorrido a Deus. Mas olha só, Davi, homem segundo o coração de Deus, Deus já tinha preparado para que ele matasse um gigante em guerra, que ninguém teve coragem, ele foi lá e matou. Deus já tinha preparado para que ele fosse líder do exército de Saul. E as mulheres cantavam uma música para Davi, assim, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E quando o rei Saul ouviu isso, ficou com ciúme dele. E aí tentou matá-lo. Embora Davi respeitava aquele homem, ele perseguia e tentava matá-lo. E ele fugiu várias vezes, fugiu de Saul, e fugia do exército inimigo algumas vezes. E como Deus dava graça, ele enfrentava. Mas irmãos, chegou um momento na palavra de Deus, e é isso que está escrito nesse capítulo 11 de 1 Crônicas, que nós estamos meditando nessa noite. E a Bíblia fala assim, que Davi, ele estava com seus guerreiros dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Olha que coisa. Ele estava ali. E estava ali os seus guerreiros, por isso os seus valentes, né? Por isso alguém diz, valentes de Davi fazem louvores assim também. Os seus capitães, aqueles que apoiavam Davi, apoiavam o seu rei, e eles declararam Davi como rei. Esse é o nosso rei, já era rei, já servia a gente, já serviu o exército antes, e declararam Davi como rei. E Davi, na sua trajetória, embora Davi já estava liderando um pequeno exército ali, já estava sendo declarado rei, a promessa que Deus tinha feito a Davi, dizendo que ele seria rei, Davi guardou no coração. Então quando ele percebia, não está dando certo, estão tentando me matar, eu estou aqui a um passo da morte. Ele mesmo disse, ele falou para Jonas: eu estou a um passo da morte. Mesmo assim, ele continuava crendo, mas Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não vou morrer enquanto não se cumpra a palavra de Deus na minha vida. E ele continuava crendo, ele continuava confiando. Irmãos, aconteceu um fato muito interessante. Vou chegar nesse ponto aqui para vocês. Depois de Davi permanecer na promessa, mesmo sendo perseguido, ele continuar crendo, ele entrou numa caverna, e estavam ali guerreiros dele, homens que estavam juntos com ele para a batalha. Ele estava naquele lugar que era um lugar seguro, mas o exército inimigo, que era o exército dos filisteus, você está vendo escrito aqui, eles estavam ao redor de Jerusalém. Eles estavam em Belém, na verdade, ao redor de Belém. De repente a Bíblia diz assim que Davi sentiu sede, e ele começou a desejar água. Ele começou a sentir desejo de beber água. E ele foi e falou uma coisa bem alta. Ele falou assim: quem me dera eu pudesse beber da água do poço que está lá em Belém, perto da porta. Mas não dava para ir lá. Eles estavam escondidos dentro de uma caverna, um lugar que era seguro. Mas se eles saíssem, é morte certa. O exército inimigo estava acampado. E agora você vai começar a entender o que aconteceu. Quando Davi disse: quem me dera beber água daquele poço que está lá no meio dos inimigos. 3 homens que eram valentes, mas valentes mesmo, um olhou para o outro e falou assim: vamos lá pegar água para o rei. E os outros 2 falaram: vamos, tem medo não. Os 3 saíram da caverna, romperam o exército inimigo, atravessaram o meio de um exército inteiro, pegaram a água e voltaram. E falaram: está aqui, majestade, está com sede? Está aí a sua água, pode beber. Desse jeito, irmãos. Quando
Davi pegou aquela água, Davi disse assim: ah, Senhor, como é que eu vou beber essa água? Longe de mim de fazer uma coisa dessa. Esses homens arriscaram as suas vidas por mim. Davi disse isso, irmãos. Eles arriscaram a própria vida por mim. Essa água que está aqui nas minhas mãos, ela foi conseguida por preço de sangue. Foi por preço de sangue. E por causa disso, eu não vou beber essa água. Eu estou com sede, eu estou desejando, mas eu não vou beber. Eu vou derramar diante do Senhor. E ó, derramou a água diante do Senhor. E aí é o que está escrito aí. Nós chegamos aqui nessa história. Aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus. Eles fizeram isso e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis bebê-la, mas derramou diante do Senhor. Essa é a história que você aprendeu nessa noite. Isso aconteceu e agora nós vamos meditar, vamos entender o que foi que aconteceu aqui. Davi teve uma atitude que foi um pouco estranha. Se eu tivesse essa caverna, eu falava: peraí, o que você está fazendo? Está louco? Mas perguntaria: por que você vai fazer isso? Esses homens arriscaram as suas vidas do jeito que você falou. Você vai jogar água fora, meu irmão? Presta atenção. Eu não estou jogando essa água fora. Eu estou derramando diante do Senhor. E aí talvez eles entenderam. Até os 3 homens entenderam. O seu exército entendeu que ali se tratava de algo espiritual, não é algo natural que estava acontecendo. Davi foi um homem que foi honrado por Deus. Deus honrou Davi durante a sua vida, por causa das suas atitudes. E as atitudes de Davi foram atitudes de honra para com Deus. Irmãos, Davi sempre honrou a Deus. Você começou a entender agora, a palavra diz que Davi honrou a Deus. Você entendeu isso? Ele poderia ter bebido, poderia, não tinha problema, mas ele falou: longe de mim de fazer isso. Eu vou honrar o meu Deus. Ele derramou diante do Senhor. Davi honrava a Deus com a sua vida em todo tempo, em todo momento. E depois que Davi recebeu de glória, recebeu poder, que estava aquele povo tão numeroso de Israel servindo, aclamando Davi como rei, ao invés de se vestir de ouro, de prata, e chegar e falar: digam mais alto o meu nome, eu sou o rei de vocês. Não. Sabe o que ele fazia? Ele se vestia de um pano de saco, trapo, ia dançando igual uma criança adorando a Deus, a ponto da sua esposa, uma mulher, olhar para ele, a filha lá do rei Saul, olhar para ele e falar assim: isso é o comportamento de um rei? E desprezou ele no seu coração. E ele falou assim: mulher, você não entende nada, né? Eu vou me humilhar mais diante de Deus. Você não entende isso? Você é um rei, como está se vestindo desse jeito? Se comportando, dançando e pulando aí. E ele fala: vou me humilhar mais diante do meu Deus. Era assim que ele adorava, irmãos. É assim que é o adorador verdadeiro que você ouviu. É assim que a adoração em espírito e em verdade, o homem sabia como adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele sabia como honrar a Deus. O povo de Israel estava honrando Davi. Davi estava recebendo honra do povo. Davi estava recebendo honra dos seus guerreiros. Davi estava recebendo honra do próprio Deus. E mesmo assim ele continuava se humilhando. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Honra, irmãos, honrar significa exaltar, colocar acima, elevar. Significa glorificar, significa dar crédito àquela pessoa. Por isso nós temos que nos preocupar em honrar a Deus. Em primeiro lugar em nossa vida, nunca honrar o homem, honrar a mulher de uma maneira que não é devida ao homem e à mulher, mas sim a Deus. Nós temos que honrar o nosso Deus da maneira que o personagem dessa noite que nós estamos pregando, o rei Davi, honrou a Deus. Eu acho que durante a sua vida é muito provável que você tenha feito tentativas
Você tem tentado honrar. Talvez você pense assim em alguns momentos, você conseguiu honrar a Deus. Em outros momentos, eu não consegui honrar a meu Deus, não deu certo. Mas pelo menos você tenta honrar a Deus, isso é uma coisa muito boa. Quando alguém diz assim, um elogio para você, uma coisa, nossa, você parece uma pessoa tão boa, uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem Deus, e você fala assim, toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Olha aqui, eu sou falho e pecador tanto quanto você. Mas sabe o que aconteceu? Jesus levou sobre si os meus pecados. Olha só, e o castigo que me traz a paz hoje, a paz que excede o entendimento, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado, e eu fui transformado nessa pessoa que eu sou. Então a glória é para ele. Eu não mereço os elogios que você me deu. E você se humilhou e honrou a Deus. Você pode honrar a Deus com coisas muito pequenas, até mesmo fazendo algo que Jesus disse para você fazer. Que eu gosto bastante de falar nesse ponto. Alguém dá um tapa numa face e você oferece o outro lado. É difícil para a gente falar, eu vou fazer isso, eu sou assim, muito difícil. É difícil para nós somos carne, não é? Mas Jesus, ele disse assim, quando alguém lhe ferir uma face, oferece o outro lado. Quem está dizendo é o próprio Deus, irmãos. E quando alguém chega e ferir o seu lado, e você fala, não vou reagir, eu vou dizer, olha, se você quiser bater no outro lado, você pode bater. Está aqui livre para você fazer isso. Mas eu vou continuar te amando, eu vou continuar pregando Jesus para você, para que você seja salvo, e não pereça, e não vá para o inferno. Mas pelo contrário, que você venha para a luz, para essa maravilhosa luz, que me faz suportar isso, e ser fiel. É uma graça maravilhosa. É uma maneira de honrar a Deus. Quando você suporta algo que é insuportável nessa vida, e você fala, Senhor, eu estou fazendo isso por Jesus, eu estou fazendo isso por você, meu Senhor, meu Mestre. Você está honrando a Deus com a sua vida e com a sua atitude. Nós temos que ter atitudes que honram a Deus. Do contrário, nós vamos entrar, vamos fazer o culto, e a gente vai cair em uma declaração que está na palavra de Deus, que diz assim, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia. Aí vem o pastor Alexandre aqui e fala, glória a Deus, aleluia, exalta a Deus com as palavras. Mas Deus está olhando para as minhas palavras, mas Ele também está olhando aqui dentro do meu coração. E se as minhas palavras forem diferentes do que está aqui dentro, Ele vai dizer, mais um aqui que está me honrando com seus lábios, está louvando, cantando, agitando, mas o coração dele está bem longe de mim. Então honrar a Deus envolve honrá-lo com o seu coração, muito mais do que uma atitude para alguém ver. Pode ter certeza, Davi não pegou aquele copo d'água, aquela jarra d'água, seja o que for, e derramou diante das pessoas para que vissem ele fazer aquilo, até porque ficariam indignados. Ele fez aquilo para honrar a Deus. Ele decidiu honrar a Deus em todo e cada momento da sua vida. Vamos aprender. Quando você se perguntar assim, Senhor, eu quero te honrar mais do que palavras, eu quero te honrar com o meu coração, me ajuda, Senhor. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Primeiro ponto que você vai ouvir nessa noite, o versículo já está aqui, primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 18. Esse versículo nos ensina que para honrarmos ao Senhor, nós temos que derramar diante de Deus um sacrifício. Quem vai entender isso? Comece a imaginar que o homem estava com sede. O homem desejou beber da água de um determinado poço. Ele desejou muito a ponto de clamar, de dar um grito, quem me dera. Estava se humilhando diante dos seus guerreiros. Estava todo mundo com sede, muito provavelmente. Mas ele deu um grito, ele exclamou, quem me dera beber dessa água, beber da água desse poço que está em Belém. E olha só, depois que estava na mão dele, ele pegou aquilo que ele desejava
Ele pegou aquilo que ele queria muito, que ele prezava por aquilo, que tinha grande valor para ele, importância, e derramou diante do Senhor. Primeira coisa que você vai aprender nessa noite: tudo que você for ofertar a Deus, para honrar a Deus, primeira coisa que você faz, primeira coisa, verifique se é um sacrifício. Sabe o problema? Eu vou entregar uma oferta para o Senhor, mas está sendo um sacrifício para mim, não está sendo fácil. Sacrifício. Eu vou vir para a igreja, eu vou trabalhar na obra, eu vou fazer algo, mas é um sacrifício para mim. Então está sendo ofertado um sacrifício ao Senhor. Você de fato está honrando a Deus. Falando sobre ofertas, Jesus observava do jeitinho que aconteceu aqui nessa noite, irmãos. O pastor Alexandre falou: vamos ministrar as ofertas, deu a palavra, o versículo, vocês começaram a trazer. E essa cena, igual aconteceu aqui na igreja de Deus no Brasil, Jundiaí, aconteceu na frente de Jesus. E Jesus estava ali, só observando. E vem um e joga dinheiro, e vem outro e entrega oferta, e vem outro e entrega partilha em ouro, era moedas de ouro, era coisa grande. E Jesus só olhando. De repente veio uma viuvinha e entregou assim, 2 moedinhas. E Jesus falou: essa foi a que ofertou de verdade, foi a que mais ofertou, porque todos os outros davam daquilo que lhe sobrava, mas ela deu tudo quanto tinha. Foi um sacrifício dela. O que a gente aprende com essa palavra? Que a gente tem que entregar tudo e ficar sem nada? Não, porque nós não somos tolos. O Senhor não se alegra com tolos. Deus nos chamou para ser um povo próspero e abençoado, para ofertar em sacrifício. Mas você não é a viúva da Bíblia, você não está nesse livro. Então não, nós não podemos falar, você tem que entregar, não, de maneira nenhuma. Você tem que entregar aquilo que nasceu no seu coração. Isso vale para as ofertas na hora da oferta, isso vale para o sacrifício de louvor na hora que você canta, isso vale para o que você suporta e continua suportando por amor a Deus, por amor a Jesus. Isso vale pela vida que você leva lá fora e fala: ah, meu Deus, está sendo um sacrifício fazer isso, mas eu vou fazer porque é por amor ao teu nome que eu estou fazendo. Você está derramando diante de Deus um sacrifício. Primeira coisa, quer honrar a Deus? Se você quer de fato honrar a Deus, a palavra de Deus te ensina como: derrama diante do Senhor algo que seja um sacrifício. Derramar o sacrifício diante do Senhor é o modo de honrar a Deus. Segundo ponto, queridos, segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 5. O primeiro versículo te ensina que você tem que derramar um sacrifício. Esse versículo, 2 Timóteo 4 e 5, ele ensina que você tem que se derramar em sacrifício, o que é uma coisa diferente. Você pode apresentar algo de Deus que seja um sacrifício para você, ou você pode se apresentar diante de Deus como um sacrifício. Olha só, derramar-se em sacrifício. Eu vou ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, depois de trabalhar uma vida inteira para Deus, depois de servir a Jesus com todo tipo de sacrifício que você pode imaginar, passar por tudo que é difícil, por todas as aflições, passar fome, ter abundância, passar frio, ser chicoteado, perseguido, ser ameaçado, apedrejado. Depois de tudo isso, ele ainda se derramou diante do Senhor com uma frase de adoração. Olha o que está escrito, ele escrevendo para Timóteo, seu filho na fé: tu, porém, seja equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Depois, quanto a mim, olha só o que ele falou no versículo 6: eu já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida
está próximo. Olha isso. Quando ele percebeu que ele ia morrer, que ele ia ser morto, ele falou: quanto a mim, ele não falou: vou ser morto, vou ser degolado, vou ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não falou o que ia acontecer, vou ser queimado vivo. Ele disse assim: ó, eu vou ser derramado. Irmãos, alguém que está prestes a morrer não podia estar revoltado. Deus vai deixar eu morrer. Depois de eu pregar o evangelho minha vida inteira, depois de tudo que eu passei, ele falou: eu estou prestes a ser derramado como uma oferta. Olha que coisa linda. Oferta de libação. Oferta de libação significa oferta de derramamento mesmo. Derramamento de água. Ele disse: o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7, olha que palavra linda que ele disse, de consolo para ele mesmo e para os outros. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. No versículo 8, olha que coisa linda, queridos. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Oh, querido. O homem que está prestes a morrer disse essas palavras. Orou a Deus dizendo assim: ó, eu me derramo, eu vou me derramar. A gente canta aqui: me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que te preciso, dizer que és bondoso. Não é assim que a gente canta? Mas olha só que coisa tremenda. Cantar não é suficiente. Para não ficar nessa coisa de honrar com os lábios e o coração está longe, a gente tem que cantar isso e falar: Senhor, o apóstolo Paulo lhe disse isso quando ele estava prestes a morrer: eu vou me derramar na tua presença, Senhor. Eu vou ser derramado como uma oferta, que era feita uma oferta de libação. E ele honrou a Deus, se derramando em sacrifício diante do Senhor. Nós temos que fazer isso. A Bíblia diz que nós somos entregues todos os dias à morte, por amor a Ele, por amor a Cristo Jesus. Se derramar, irmão, significa: Senhor, não importa se eu estou indo para a vida, se eu estou indo para a morte, mas eu me derramo na Tua presença. A minha vida é uma oferta, Senhor. O meu ser é uma oferta. Eu estou pronto, eu estou aqui, Senhor. Eu sou Teu, totalmente Teu. Se o Senhor julgar que eu estou prestes a ser derramado como uma oferta a Ti, então derrama-me, Senhor, porque eu já estou me derramando na Tua presença. Olha que coisa linda, irmão. Nós falamos de um homem que pegou a água e ofertou e derramou diante do Senhor. Ele também derramou a sua vida, também se entregou ao Senhor, ofertando ao Senhor a sua própria vida. Várias vezes ele disse essas palavras: honrar o Senhor derramando o sacrifício, honrar o Senhor derramando-se em sacrifício. Mas, queridos, nós estamos no culto de Santa Ceia. Eu vou ler ainda mais um versículo, que é o Salmo 22, versículo 14. Uma maneira maravilhosa de você honrar a Deus. Nós estamos participando aqui da Santa Ceia, e quando a gente participa, celebra, a gente honra a Deus. Nós estamos honrando a Deus por isso. Mas a maneira maravilhosa em que você honra a Deus e adora em espírito e em verdade é quando você honra o sacrifício que Jesus fez por você, o sacrifício que Jesus fez por mim. Não apenas com palavras, mas você honra com ciência, com conhecimento de que sacrifício foi esse. Olha o que está escrito no Salmo 22, 14. Essas palavras aqui são sobre Jesus. É um salmo messiânico, contando no detalhe o que aconteceu com Jesus. Depois de dizer que os cães o rodearam, se levantaram, abriram a boca contra mim, Jesus, ele diz essas palavras. Salmo 22, 14. Porém está sendo revelado o futuro aqui para o salmista Davi. Ele escreve algo sobre Jesus, ele escreve palavras que estavam em
dizendo assim, como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram, o meu coração é como cera, ele se derreteu dentro de mim. Olha isso. Jesus se derramou, ele disse, como água, ele se derramou, o seu coração se derreteu como cera. Olha que coisa, se derreteu como cera no seu interior, se derreteu como cera dentro dele. Nós podemos honrar as atitudes de Jesus, nós podemos honrar esse gesto dele. Jesus passou por tudo isso por mim e por você. Ele não chamou de outra coisa, ele olhou para você e para mim e disse assim, eu vou me derramar por vocês. Ele derramou a sua vida, ele derramou o seu sangue, como água, ele se derramou diante de Deus, derramou a sua vida como oferta e morreu pela minha vida e pela sua vida, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Vou ler mais um, João capítulo 7, versículo 37. Quando eu penso assim, eu vou honrar o que Jesus fez, eu vou honrar o que Deus fez por mim, eu começo a imaginar, irmãos, ele sendo torturado, crucificado, transpassando as mãos e os pés. O Salmo 22 fala nos detalhes, eles repartindo as vestes dele, zombando dele, furando as mãos, furando os pés. O Salmo 22 fala no detalhe, a cena da crucificação, muitos anos, séculos antes de acontecer. E eu penso assim, Senhor, eu quero honrar o que o Senhor fez por mim. Eu fico constrangido. Como é que eu vou honrar o que Jesus fez por mim, morrendo por mim, se derramando por mim? Será que é só cantar assim, Senhor, eu vou me derramar? Não. Muito mais, eu posso honrar a Deus pregando a cruz de Cristo, declarando a cruz de Cristo. E quando eu for declarar, olha só, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus se derramou como água. Ele se derramou como água, mas ele fez um gesto e declarou com palavras que de fato ele é a água que você precisa, a água que eu preciso, e ele é a água que nós precisamos pregar para este mundo que está perecendo. Existe uma maneira maravilhosa de você honrar o nome de Jesus. Eu vou dizer para você qual que é: de você honrar a cruz de Cristo, não apenas participando da Santa Ceia, mas sendo participante do corpo de Cristo de uma maneira tão profunda, que quando Deus te der a oportunidade de você falar, olha, Jesus morreu por você, Jesus se entregou por você, ele se derramou por você, o coração dele se derreteu como cera, porque ele te ama. Você vai aproveitar essa oportunidade e vai falar, Jesus, nesse dia, Senhor, eu honrei o seu nome, porque eu falei do teu amor, falei da tua bondade, eu mandei uma mensagem, eu fiz algo assim, honrou o nome de Jesus, aproveitou a oportunidade que ele te deu. Irmãos, a Bíblia diz em João 7,37 que no último dia, que era o grande dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e ele exclamou, ele disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Querido, esse fato aconteceu quando Jesus estava participando da festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos. Essa festa era um dia especial, era um dia reservado para que o povo pudesse orar, para que pudessem vir chuvas e regassem a terra, para que a chuva viesse no tempo certo, na estação certa, e regassem a terra. O povo fazia a festa do tabernáculo e o último dia era o momento de orar e pedir a Deus derramamento de águas. Por isso eles pegavam o vaso, derramavam água, faziam todo um ritual de jogar água ali para o chão, apresentando e derramando diante do Senhor. O nome dessa festa era o Sukkot. E quando chegava no 8º dia, tinha uma cerimônia lá nos pátios do templo, e eles chamavam essa cerimônia de libação de água, derramamento de água. E Jesus se levantou no último dia da festa, que era o 8º dia, o dia da oferta de libação de água, de derramamento de água.
Ele disse essas palavras que você viu aqui: quem tiver sede, vem em mim e beba